Olá, estamos aqui com mais um dia com o nosso PovoCast, hoje com convidados especiais, tá? Temos aqui o presidente do Jornal Povo, Alberto Amédio, que está sempre na mesa, nossa colega jornalista Diana Pires, né? E trouxemos aqui duas pessoas de ramos diferentes, mas unidos por um mesmo ideal, o doutor Henrique Paes e o coronel da reserva da PM, Márcio Vasconcelos. Muito bem, prazer, Diana. Henrique, hoje a gente já começa aqui com um debate, trazendo basicamente um amigo, né, que eu não vi há muito tempo, que é o Henrique. Eu conheço desde 2004, quando fiz uma campanha da Aparecida lá em São Gonçalo, e ele me deu até alguma ajuda na ocasião lá, porque a gente estava com... A gente tinha um superfaturamento de remédio e ele me ajudou muito nessa ocasião. E consigo, depois de, eu acho que 20 anos, né, de 2004 para cá, 19 anos, 2005, veio com aspirações e que hoje vejo muito bem a tua preocupação, porque a pessoa, sabe, ela se cansa um pouco, como ele deve estar cansado com a idade dele num momento bom, do lado empresarial, que teve bem sucedido. Então resolveram colocar o nome dele à disposição numa futura candidatura à Prefeitura de São Gonçalo. Ele colocou o nome dele à disposição, ele não faz essa questão toda, o partido pede, as pessoas pedem, mas ele está deixando, como dizia o Zeca Pagodinho, a vida leva ele, correto? Isso aí. Dona Diana aqui apresenta para novas apreciações. Prefeitura de Nova Iguaçu, tá? O doutor Henrique Paes é médico, né? Isso. E pré-candidato a prefeito de Nova Iguaçu. Isso. Não, ele não é candidato. Estão jogando o nome dele para a candidatura. Basicamente, eu conheço o Henrique há algum tempo. Ele é um empresário na área de medicina, é médico. E o cara prosperou. Então, é aquela coisa que dizem, né? A vida é um espaço vazio que a gente procura problemas ou coisas para ocupar esse espaço. E ele talvez esteja procurando isso para massagear um pouco o ego dele e não cair numa depressão. Não, e sobre a saúde de Nova Iguaçu, a cidade está enfrentando muitos problemas, né? O Hospital da Posse, maternidade de Mariana Bulhões. O que o senhor acha? Na verdade, eu gravei um programa do PSDB antes da campanha eleitoral. A gente ficou 2 meses no ar com uma chamada de 30 segundos, feita pelo partido, onde a gente fala lá atrás, em maio, em junho de 2022, falando justamente sobre o problema do Hospital da Posse e sobre o problema da Mariana Bulhões, que é uma maternidade. A gente percebe na região, isso aí se repete no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, se repete no estado como um todo, em relação às maternidades municipais e principalmente as particulares que tinham convênio, Alberto, que fecharam. Então você percebe hoje que tem um vácuo muito grande de leitos que tinha de maternidade, que atendia o público de emergência, aquele cara que não tem plano de saúde, que são as maternidades públicas, e elas fecharam em função da defasagem do preço que se paga pela tabela do governo federal para a maternidade, algo em torno de mais ou menos R$400, Alberto. Então é impossível hoje você fazer um parto normal e uma cesárea, levando em consideração que um dado importante, que a gente precisa falar sobre dados técnicos aqui, que você tem o índice de uma maternidade de fazer 72% de parto normal e 28% de cesárea. É o que manda a OMS, né? É a OMS. Só que acontece que tem um problema grave em relação a isso, Alberto, que a gente precisa ter de 6 a 8 consultas do pré-natal das mães. E além das consultas de 6 a 8, que é acompanhamento de crescimento, acompanhamento do bebê e outros dados, possíveis síndromes, a gente percebe que é impossível você ter esse planejamento de respeitar essa ordem cronológica, essa divisão de percentual de parto normal e cesariana, quando você não sabe o que está acontecendo com aquela mãe que vai ter aquele neném. Eu, por exemplo, tive em Queimados, lá na Casa de Saúde de Bom Pastor, no período de 2009 a 2014,
proprietário da unidade, na gestão, achei que ia conseguir resolver. Uma experiência boa, mas ao mesmo tempo, assim, no final eu fiquei muito chateado, porque diz o seguinte: a gente tinha lá no quadro, já em 2009, que falava que 70% das mães que apresentavam na maternidade vinham com sífilis. Isso é importante ser falado até hoje, que é um índice que existe hoje, na realidade, do nosso estado, do nosso município de Nova Iguaçu. Então, assim, e aí você vai entender lá na frente por que eu estou fechando isso, porque como é que você vai ter parto normal ou parto cesárea, onde você tem uma indicação de sífilis de 70% das mães, isso acontece no município do Rio de Janeiro. Por que não combater? Então, Alberto, a gente tinha lá, Vasconcelos, um momento que a gente tratava as mães, VDRL é um exame que a gente faz para identificar a sífilis, se está positivo ou negativo, e a gente percebia que no acompanhamento que a gente fazia das consultas das mães que tinham ultrassom, exame de sangue, acompanhamento, a mãe se recontaminava. E nessa recontaminação a gente procurou entender o que estava vendo, onde a gente está errando nisso aí. Será que a gente está errando no laboratório de exame? Será que a gente está errando no diagnóstico que a gente está fechando? Onde a gente errava? E um dado curioso que a gente nunca pensou sobre isso. A gente sabe o que a gente descobriu, não? Vocês sabem, não? Não tenho ideia. A gente descobriu que o marido recontaminava a mãe. Nossa. Então, assim, uma coisa também que você não ouviu falar, e é importante para o público falar isso. Com certeza. Então, assim, a gente percebeu, dentro da dinâmica do dia a dia da maternidade, que a gente tem essa dificuldade na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, principalmente na Baixada, que é uma região, a média, que tem 4 milhões de pessoas. E a gente sabe lá que a gente tem municípios lá, por exemplo, o município de Japeri, Queimados, eles têm um dos menores IDHs do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, no momento que a gente estava aumentando o atendimento, uma média de 250 a 300 partos por mês, nasceram 15 mil bebês nas nossas mãos. No primeiro ano, existe um índice da Organização Mundial de Saúde, que é um percentual, aproximadamente 1% dos bebês que podem complicar e evoluírem para óbito, que é um índice dele, que é máximo, que a gente tenta fugir desse índice. Então, se você levar em consideração esses 300 bebês, 350 vai dar 2 bebês, assim, de 2 a 3 bebês por mês. A gente vai ter um número aí de 3.600, de 3.000 a 3.600 por ano. A gente percebeu que esse índice, Alberto, tinha 2, 3 bebês por mês, e a gente conseguiu, no segundo ano, transformar isso numa complicação de apenas 1 bebê por ano. Metade, né? Por quê? Porque a gente, quando a gente tinha os exames, a gente instalou o ultrassom, acompanhava o bebê, a gente já sabia lá na frente o que poderia acontecer, sabendo que a maternidade que a gente tinha era uma maternidade de baixa e média complexidade. É importante entender a competência do Estado, a competência do município e do governo federal. Então, assim, o município tem competência na baixa e média complexidade, o Estado na média e alta, e assim, naquelas síndromes, aqueles pacientes especiais, algumas coisas mais complexas, aí o governo federal entra nessa decisão. Então, assim, a gente fez a chamada da Mariana Bulhões, a gente fez a chamada da Posse. Por exemplo, eu fui aluno do Hospital da Posse. O meu internato foi feito dentro do Hospital da Posse. Então, para mim, assim, a maior mudança que eu vi no Hospital da Posse, como cidadão e depois como interno e depois como médico, foi no governo Rogério Lisboa. Porque a gente conseguia, Alberto, a gente não conseguia entrar nas enfermarias. Superlotada, a instalação era ruim, o cheiro era ruim. Então, assim, começou essa grande mudança, levando em consideração, Alberto, que quando iniciou o governo do Rogério, no governo anterior do Nelson Bournier, a gente percebia lá que as unidades estavam totalmente fechadas, Posse parcial, Mariana fechada, a unidade de Miguel Couto fechada, Santa Rita fechada, Morro Agudo fechada, Cabo Sul fechada. E assim, um outro dado que não sei se vocês sabem, a Mariana é uma maternidade média e alta complexidade. Na verdade, ela não tem competência para atender a baixa, mas acaba que fica suprimindo isso tudo e sobrecarregando. E trazendo gente de outros lugares, mulheres de outros lugares da Baixada que devem procurar também, não, porque as pessoas às vezes não têm ideia que está superlotado, mas do município, mas não é só do município, as pessoas vêm, se deslocam de outros e vão ser atendidas naquela unidade ali, né? Então a gente vem chamar aqui para isso, a política chama a gente para isso, Alberto. Eu fui candidato a deputado federal em 2022, há um convite de um amigo, do André, que você sabe, é um amigo irmão, a gente esteve muito perto desde 2014, e aí nosso grupo de amigos lá, no momento lá, a gente estava confraternizando, a gente foi convidado em janeiro, no meu aniversário, depois a gente esteve de novo no dia 28 de fevereiro, que é o aniversário desse amigo, e a gente
pensou, e quando foi início de março de 2021, a gente começou com esse projeto. E é engraçado que é cíclico, né? A gente percebe que a vida da gente é uma roda gigante, né? Assim, se você observar bem, Ahmed, no mesmo momento, próximo do mesmo momento, a gente começou a campanha de deputado federal, entre março e abril, né? Mesma época, mesmo período, o mesmo tempo de espera. Assim, a gente recebeu um convite da nossa presidente do partido do PSDB no Rio de Janeiro. Eu fui o candidato mais votado do PSDB no Rio de Janeiro, onde tinha a direção do Rodrigo Maia com César Maia na presidência. Hoje a presidente é Aspásia Camargo, a nossa presidente. Eu faço parte da executiva do partido, estou coordenador. É importante a gente falar dessa forma estar e não ser, porque a política a gente está. Aqui no Jornal Povo, que tenho muito carinho há muitos anos com o Alberto, ele é o diretor, então é diferente de estar. Então acho que a política tem que ser maior do que a gente. Então a gente está hoje com essa possibilidade de ser candidato. Alberto, mas você define a sua candidatura? Eu falei, Alberto, eu não defino ainda porque a gente tem muito tempo para pensar. Então a gente até dezembro a gente vai entender tudo que está acontecendo. A gente colocou o nosso nome para poder entender isso tudo, mas a gente vai discutir. A grande vantagem, o grande chamado disso tudo é puxar esse tipo de assunto de maternidade e trazer esse conhecimento para você fazer. Então assim, o Hospital da Posse hoje tem serviços que estão fechados. Cirurgia neurológica, não tem cirurgia. E é um hospital de referência, né? É. Como pode? Um hospital que foi inaugurado na época de 80, na década de 80, assim, que não passou até hoje por um crescimento físico de instalação. Ajeita daqui, ajeita dali, ajeita daqui. A gente sabe que não funciona, a nossa casa não dá assim, né? Quando a gente vai fazendo isso, a gente encontra algumas dificuldades. A gente tem um problema grave de 1980 para 2020, 23 para 24, que são as RDCs do Ministério da Saúde, onde a instalação mudou totalmente. Quando eu te digo isso, instalação de altura de pé direito, de porta, de equipamento, de corpo físico, de material humano, de N itens. E aí como é que você vai fazer uma instalação dessa que foi feita em 1980, uma população aproximada lá de 2 milhões e meio, atender 4 milhões e meio. E outro dado importante que a gente fala lá da maternidade lá em Queimados, Alberto, 90 crianças que nasciam eram da região de Alto, do entorno ali de Nova Iguaçu. 70, 80 bebês que nasciam lá eram de Japeri e Seropédica. Quando na realidade o município de Queimados, com recurso deficitário, que era aproximadamente 250 mil para fazer isso tudo, a gente ainda tinha cirurgia, eletivas e seletivas, para fazer maternidade de emergência. Olha só, maternidade de emergência, não sei se vocês sabem, o hospital é responsável até por 28 dias, até o 28º dia do nascimento do bebê. Vocês sabiam? Não sabia. Qualquer complicação que houver com o neném ou com a mãe, você é responsável por ele. Outra coisa, o tratamento é custo zero. Porque lá no planejamento do Ministério da Saúde, quando você faz a cirurgia do bebê, você tem esse custeio, essa informação. Agora vamos avaliar aqui um pouquinho de bom senso. Você acha que uma emergência, um paciente com sífilis e outras complicações, a gente tem um índice grande de HIV em Queimados e Japeri, principalmente Japeri, Alberto? Porque a gente entende que tem uma ausência do programa aqui de funcionar. A gente sabe que o HIV hoje é uma realidade, é uma doença controlada. A gente consegue hoje ficar indetectado. Sim. E talvez seja o maior programa do mundo de HIV é o nosso. Vocês sabiam disso, não? Não. É o maior programa de controle de HIV é do Brasil. E aí eu defendo essa bandeira, Alberto, do SUS, que a gente vai nos Estados Unidos, eu estive lá nos Estados Unidos, aí teve um machucadinho, tem que ir no hospital, tem que ir ali, tudo é pago. Você vai na Europa... sim, tudo é pago. Aí a gente foi em Portugal, lá tem um marisco lá em Algarve, né, que espeta o dedo lá, que você vai naquelas praias lá, aí vai lá mesmo, pago. E assim, existe um conflito muito grande, assim, uma ignorância do povo, das pessoas que precisam do serviço de saúde, do serviço particular, que a gente vem discutir aqui, que é uma pegada também que a gente tem que lembrar, que é falar o seguinte: eu vou no hospital particular com a minha filha, tenho uma filhinha de 2 anos, eu fiquei 3, 4 horas esperando no Hospital Samaritano ou no Vitória. Sim, mas é o tempo de espera no hospital. Você vai parar numa emergência com uma criança, é isso aí. Para fazer um exame de sangue, tá com febre, faz o exame de sangue, 3 horas para sair o exame de sangue, mas não sei quanto tempo para ser chamado. Não, eu vou ser atendida na hora. Não existe isso. Aí, isso aí, a gente vai. Importante a gente entender e pensar e tirar o raciocínio lógico de cada um. A gente sabe que não vai ser o mesmo raciocínio lógico, mas a diferença que vai somar no final. Por que a gente acha que é a diferença que vai somar? Porque
Porque o ponto de vista que você tem, que o Alberto tem, que o Vasconcelos tem, que você tem, no final a gente vai entender que o teu ponto de vista é melhor do que o outro. Então sempre vai ter essa diferença. E essa diversidade, essa diferença é que vai aglutinar na política lá na frente. Então a gente percebe hoje que o político, principalmente da Baixada Fluminense, eu quero que seja assim, Alberto. E acabou, e vai até o final mesmo sabendo que está errado. A mentalidade, né? Então não, acho que a política tem que ser aberta, você tem que entender dados, tem que entender o que está acontecendo na realidade, no momento do município, da região, para poder tomar as decisões que têm que ser tomadas. A gente teve um problema de chuva grave. Você acha que há despreparo nos prefeitos da Baixada atualmente? Tu me botou numa bola dividida, né? Jogava pelada com ele, bom de bola. Você conhece, porque lá tem vários municípios que foram emancipados, Caxias, Japeri, Queimados, foram... Mesquita. Então, você tem lá Belfor Roxo, Mesquita, Japeri, Queimados, Nova Iguaçu e até Caxias. Caxias até tem um hospital de clínica de olho lá, que é referência, né? Hospital do Olho. Do Olho. É um presente para a Baixada Fluminense. Foi um presente para o Rio, né? Isso aí. Aí tem que enaltecer o que é bom também. Aquela história de Saracuruna também é bom. Bom. Então, por que todos não pegam esses exemplos dos bons? Verdade. Entendeu? Eu acho que eu fico vendo a arrecadação dos municípios. Boa, Caxias é uma boa arrecadação. Sim, São Gonçalo, por exemplo, a arrecadação não é boa. Maricá é boa demais. Maricá tinha que ser referência hoje. Verdade. Se você entrega a Maricá a 3 empresários, era do bairro. Eles devolvem emenda parlamentar porque não estão de enfiar dinheiro, até porque não sabem. Entendeu? Então eles dizem que Maricá é isso, aquilo é muito pouco para o que podia ser. Renato Machado teve aí, ela tem muito, mas pouco, porque uma arrecadação daquela para uma cidade com 100 e pouco mil, eu me lembro que eu peguei São Gonçalo, era 250 milhões por ano para 1 milhão e 200 mil de pobres. Verdade. Era um absurdo. Entendeu? Quando Maricá era 4,5 bi por ano para 100 e poucas mil pessoas. Então a diferença era para fazer muita coisa, né? Caxias, eu acho que a saúde melhorou um pouco, né? Muito. A gente tem lá na saúde de Caxias, talvez seja a melhor saúde da região. Eu acho que o Washington, com tudo que falam, inclusive dele, mas ele fez uma administração lá, tanto que a própria administração dele, nós não somos muito amigos, nós andamos meio brigados, mas ele foi reeleito, ele vai fazendo o trabalho dele bem feito, entendeu? Agora parece que a população anseia pelo novo. Isso que eu queria perguntar aqui. Sim, mas como o que eu ia chegar é o seguinte, sim. Ele está em Nova Iguaçu. O Rogério se reelegeu, né? Reelegeu. Pode mais. Mas o pessoal, nós no jornal, recebemos muita reclamação da saúde de Nova Iguaçu, verdade ou não? Então, por que Nova Iguaçu não tem arrecadação suficiente para fazer uma saúde para poder atender aquele povão de lá? Ou o que você acha? Vamos falar da saúde de Caxias, focar um pouquinho nisso. Para mim, a saúde de Caxias é a melhor saúde da Baixada Fluminense hoje. Verdade. Tive um crescimento grande na saúde também do Dr. João, lá em São João, que veio daquele sucateamento daquele governo anterior, com 6 folhas de pagamento atrasado. A gente sabe que hoje a folha de pagamento, o funcionário, eu acho que é o momento mais importante que tem de uma empresa. Então, depois, se o Alberto, por algum momento, um fornecedor, seja que um cliente que não pagar aqui, ele tiver um recurso e optar entre pagar um fornecedor, pagar um imposto e pagar a folha, ele vai dar prioridade para a folha. Esse é o mínimo que a gente vai fazer. Então, nessa discussão que a gente vai falar da cidade lá, São João teve esse problema lá de 6 folhas de pagamento. Imagina que você vai administrar uma cidade sabendo que você tem 48 meses, onde você tem 6 meses, que você tem que diluir uma folha. Outro dado importante lá em São Gonçalo que ele falou, a gente estava na nossa linguagem de gestão, é per capita por habitante. Então você percebe hoje que a per capita de habitante na tua época lá era menos de R$1.000 por habitante. Absurdo. E aí você vai no município da região do Lago, tem 10 vezes mais. Às vezes tem até 20 vezes mais orçamento. E essa conta é fácil de fazer. Você vai pegar o teu salário e multiplica por 20. Você não acha que você consegue fazer mais compras, mais passeios, mais investimento em educação? Qualidade, vida. Então é isso aí, entendeu? Então a gente sabe que tem isso.
Mas a gente percebe que em algum momento, eu acho que a política é igual aquela história do cara tem que pedir mesmo, tem que ir à luta, tem que fazer projeto, tem que ter isso, aquilo. A gente vê lá em Caxias, os caras fizeram um hospital do olho, você falou, agora tá fazendo um hospital do coração. Aí agora, pô, lá tem um hospital que fizeram o hospital do cachorro dos animais. É verdade. Eu tenho um projeto lá, se quer na seleção, a gente vai levar um hospital dos animais para Nova Iguaçu. A gente tem outro dado aqui que você tem que trazer para poder falar sobre isso. Por exemplo, eu tenho meu cachorro, ele tem seu cachorro, tem seu gato. E assim, é vacinado, é tratado, é tudo direitinho. Mas uma coisa que vocês têm que lembrar, que o maior vetor de doença é o animal. Mas aí vocês pensaram assim, pô, mas você está falando uma coisa, está indo contra você mesmo. Mas se o nosso vacinado é tratado, não vai ter problema nenhum. Mas tu acha que o teu animal não vai ter contato com o cachorro da rua, com o gato da rua? Tu acha que o gato da rua, quando pular no muro da tua casa, fala, não vou pular não, que aqui está vacinado, que está tratado, vai passar doença. E aí aquele cachorro, aquele gato, que está vacinado, Alberto, ele não vai desenvolver a doença. Entendi. Vai fazer o quê? Mas vai transmitir. Sim. Entendeu? Então, assim, tem muitas doenças dos animais que vai fazendo isso. Mas a gente sabe que tem que fazer muita coisa. Um dado que você tem que trazer aqui em Caxias, do Hospital de Saracuruna, a minha opinião pessoal, na minha experiência de saúde, gestão de vida, é que ele está mal localizado. Um hospital que está lá no final, na entrada da Rio Magé, próximo mais do Magé, numa região, na subida do pé da serra ali, próximo da Serra de Petrópolis. Então ele não tem, Alberto, a mesma demografia de per capita de pessoas por metro quadrado que tem em Nova Iguaçu, Hospital da Posse. Então você vai naquela região do entorno ali, você vai encontrar ali 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, um exemplo. Até pela dificuldade financeira das pessoas se deslocarem e chegarem até o Hospital Também. Saracuruna, né? Do acesso. Também. Então você tem esse dado lá, 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Vamos colocar aí um dado aproximado, que eu não tenho esse dado exato. Como é que você vai comparar isso com o município de Nova Iguaçu, que tem 1 milhão, Belfort Roxo tem 600, São João tem 600, Queimados tem 200, Japeri tem 150, Mesquita tem 150, Nilópolis tem quase 200, Seropédia. Então você vai pegar uma região e outra coisa. Você tem a principal rodovia do país, pô. Que é Presidente Dutra. Então todos os acidentes, tudo que acontece na rodovia vai cair lá. Sim. Então a gente tem problema de moto hoje, a gente tem problema de acidente, tem problema de tiro, tem problema de várias coisas que vão para lá. E assim, eu que fiquei lá na linha de frente, a gente precisa entender que cada um tem seu papel na área de saúde. Então quando você vai para um hospital de emergência, a gente fica muito preocupado de definir diagnóstico, de tratar a doença. A gente não tem essa preocupação? Sim. Isso é uma ignorância. O primeiro momento que a gente tem o paciente ali na emergência é dar estabilidade para ele. Respiratória, hemodinâmica, neurológica, para ele voltar para a gente tratar no segundo momento. Então quando eu te falei do hospital particular e do hospital público, hoje existe um programa que eu não sei, eu vejo que não está sendo mais acompanhado nas UPAs, Alberto, que é o seguinte, é a classificação. Então a classificação, ela tem lá vermelho, amarela e verde. Então você sabe que ali tem um momento de atendimento. O vermelho é livre, o amarelo acho que é 40 minutos, o vermelho é livre 40 minutos e o verde acho que é 1h30. Você acha que esse tempo é feito na rede particular, nos hospitais particulares? Não. Então assim, e outra coisa engraçada que eu vi na emergência, Vasconcelos, que a gente percebe que aquele cara que grita na emergência, que tá gritando, não foi atendido, vão morrer, não sei o que, não tem essa história? Sempre tem, né? Não tem? Sempre. Esse cara não tá morrendo, pô. Vocês sabiam ou não? Sabiam? Quem tá morrendo, que chega lá, o cara fica quietinho, é como se estivesse faltando oxigênio, ele tá indo embora. Não consegue nem falar, tá ali. Quando eu tava na emergência, eu olhava, eu ia nesse cara aí. E é difícil errar. Então assim, a gente precisa entender a população, explicar para a população essa linguagem, essa comunicação, para o cara saber no segundo momento que ele acha, mas o cara fala assim, pô, mas eu paguei meu imposto, mas não sei o que, cara, a gente vai atender todo mundo. Claro. Tem que atender todo mundo. Mas quando você faz uma saúde de qualidade, ou seja, uma educação de qualidade, ou seja, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você vai ter atenção, você vai receber críticas, mas também você vai receber elogios. Mas a pior coisa que tem, às vezes você tem uma capacidade fixa instalada onde você vai agregar mais gente do que você pode atender. Então se você tem uma enfermaria que você pode botar 10, 12 pessoas, você não pode botar 50. Então, se você melhora de um lado, estica para o outro. Sem contar as pessoas, muitos, isso você vê no particular, você vai ver no público, em qualquer lugar. As
As pessoas que chegam na emergência, mas de emergência não tem nada, né? Porque as pessoas que são imediatistas. Verdade. Então a pessoa quer chegar com uma dorzinha de cabeça que uma Novalgina resolveria, a pessoa quer entrar na emergência dizendo que a cabeça vai explodir, que tá com dor de cabeça 3 dias, aí vai ver, não é nada daquilo. Estamos recebendo um convidado ali que é... O Renato da Cruz Vermelha de Nova Iguaçu. Aproveita e soma um pouco aqui, senta aqui, pega aqui. Eu tô aqui só aguardando você. Senta aqui. A história dele, eu já conheço ela toda. Seja bem-vindo. Senta aqui. Roberto, obrigado pelo convite. À vontade, casa é sua. Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo, Renato, o jornalista, né? Isso. Renato Muniz, presidente da Cruz Vermelha Brasileira de Nova Iguaçu. Isso. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado. E a gente voltando a falar sobre saúde de Nova Iguaçu. É o nosso foco agora, né? A gente tem um projeto lá em Nova Iguaçu que está sendo realizado lá no município. Renato conhece bem a área da saúde, tem um trabalho bacana lá na Cruz Vermelha lá. E assim, é um presente para você estar aqui na mesa com a gente, Renato. Obrigado. E a gente tem um centro de imagem que está sendo construído na beira da Dutra, onde era a antiga fábrica da Ínica. E a gente discorda da forma que está sendo feito e do que vai oferecer para a população. Você sabe que se você não tiver a especialidade médica, não tiver o laboratório, o exame de laboratório e tiver o exame de imagem, você vai ficar num pula-pula enorme, né, Renato? Então a gente percebe que você precisa, dentro de um centro médico, instalar toda a unidade. Então a gente sabe que não vai ter isso lá. Então a minha opinião é o seguinte: e o cara que vai para lá, ele tem que pegar 2 ônibus, a não ser que seja aquela população que vive no entorno ali, que não é a maior população, né? Porque ali a gente tem ali hoje as linhas de ônibus que passam na Dutra, e a gente tem as linhas de ônibus que passam pela Esplanada e vão descer ali para a Rua F ali para dentro. Então a gente sabe que não representa 5% dos ônibus do transporte que tem na cidade. E muitas vezes as coisas, foi o que a gente estava falando, são construídas em locais que não pensa no deslocamento da população, principalmente a população carente, né? Verdade. Em pegar 2 ônibus, muitas das vezes no bilhete único, nem tem um bilhete único. Tem gente que, às vezes, por falta de informação, a gente Baixada não tem bilhete único, tá? nem sabe. Não tem, esse dado é importante. Tá? Aí a pessoa paga 2 passagens para ir, 2 para voltar, às vezes não tem como sair de casa. A Baixada não tem esse bilhete único, que a gente percebe que tem essa dificuldade de transporte lá. Então, essa é a minha opinião pessoal. Quando você for instalar um equipamento público, acho que é entender onde tem um gargalo, se o gargalo é exame, se o gargalo é diagnóstico, se o gargalo é especialidade, entender o que falta, fazer uma estrutura com dados, com pesquisa, para você poder fazer e realizar. Não realizar uma coisa porque tem um imóvel parado, porque tem um amigo que dá para fazer, porque tem um recurso. Então, assim, eu acho que foi meio incoordenado essa instalação. Essa pressa em fazer acaba... E aí, tem uma coisa pior ainda que o Renato vai ficar engraçado aqui, que aconteceu lá. Você sabe desde quando que eles estão tentando inaugurar isso? Lembra, Renato? Antes da campanha. Desde 2014. 2013 para 2014. Toda eleição que tem de governador, toda eleição de 2014 para cá, vai lá, se faz uma placa, reunião, solta fogos. Então a gente precisa perder essa cultura da... Como tudo, né? As coisas são inauguradas ali na boca da eleição e não funcionam. Não foi inaugurado pelado não, tá? Por dentro, as pessoas inauguram o equipamento sem nada dentro, sem nada funcionar. Só iludiu a população, no caso. É mais ou menos isso. Aqui também não está inaugurado, está lá, assim, na minha opinião, acho que tinha que fazer um grande centro de capacitação técnica ali, cabe, não cabe? Cabe. Vários programas ali, seja saúde, seja educação, entender a demanda oprimida de emprego da região. A gente sabe que o pessoal migra para Nova Iguaçu, a densidade demográfica de Nova Iguaçu é maior do que um todo, porque é uma cidade que oferece serviços de lazer, restaurante, hospitais e outras coisas, então a galera está vindo do entorno da Baixada, mas assim, ao mesmo tempo fica sobrecarregado. Então, a gente tem esse problema grave lá. Eu tinha uma proposta de levar um hospital do animal, que era essa proposta que foi feita com o Osh. Na verdade, a gente tem até um projeto com o Osh engraçado, que ele quer fazer tipo um hotel ou uma instalação para a terceira idade. Então ele tem essa preocupação de criar um abrigo para as pessoas que vivem à margem da sociedade, principalmente idoso, lá como ele criou a Fazenda Independente Químico. Eu tenho uma relação bacana com ele de amizade e venho ouvindo, e eu tive com ele no último encontro.
Parabéns, ficou muito bacana o teu. E agora ele quer fazer, me chamou até para participar junto com ele lá atrás, para fazer essa instalação de geriatria. Então tem muita coisa para copiar. Eu acho que o que deu certo tem que fazer do lado do amigo que estava para cá, o que deu certo para ali. Por exemplo, a gente criou lá em Belfor Roxo, na época do governo Maria Lúcia, que é um centro de referência em odontologia. Na verdade, o que é isso? É um cara que vai tratar da tua boca como um todo. Não sei se vocês sabem, a especialização do dentista, ele vem cabeça a pescoço. Então daqui para cima ele pode ter essa intervenção legal que ele pode ter acesso. Então assim, um dado que a gente tem que falar, esse centro de tratamento odontológico que tem lá, que vai tratar da boca, 90% das infecções cardíacas vem da boca, pô. A gente nunca parou para pensar sobre isso. Mas endocardite, miocardite, pericardite da vida, todas elas vêm de uma bactéria, de um foco da boca, de uma gengiva, de uma retração, seja o que for. De uma infecção de um foco dentário, de ápice de raiz. E assim, por que não tratar a boca? É super importante, né? Um grande índice de câncer de boca é de uma prótese mal adaptada. Pô, vocês acham aqui que uma pessoa de 60, 70, 80 anos, que tem uma prótese de 30, 40 anos, a gente percebe pela face de um idoso, da pessoa que tem uma desnaturação de proteína, pela própria deficiência do corpo, às vezes nem a falta de alimentação, se não tiver atividade, não tiver hidratação. Por exemplo, a maior reserva de água que a gente tem no corpo é o músculo, é o tecido. Se você emagrece, perde proteína, você vai perder tecido e perde água. Aí você acha que a boca dele não perdeu, não retraiu o osso. Você faz um raio-x de um jovem e faz um raio-x de um idoso. Mede lá com a tua reguinha lá a espessura do osso. O que eu quero dizer isso para você? Eu quero dizer que aquela prótese que fez, ou aquele rote, seja o que for, uma dentadura, ela vai ficar mal adaptada. E aquele contato fragmentando ali, seja no osso, na gengiva, vai criar uma lesão que vai ficar escondida, que vai virar um câncer de boca, pô. E por que não a gente não fazer isso? O estoque é tão barato. E muitos candidatos gostam de distribuir dentadura genérica, né? Aquela que cabe na boca de qualquer um. Né? Isso deve ser um massacre, né? Porque é uma coisa que é feita sob medida, óbvio, para cada um, né? Isso deve ser. É engraçado que isso lá na nossa região, lá, agora para fugir um pouquinho da parte técnica, a gente percebe que o óculos de dentadura às vezes tem vendendo na feira, né? Sim. E outra coisa que eu falo aqui, um dado engraçado, na Baixada, isso aí tá aqui ele para reafirmar aqui, nosso conterrâneo lá, na Baixada você tem que nascer com 18 anos. Guardem isso para vocês pro resto da vida de vocês. Porque se você nascer menor de idade, o bicho te come. Então lá você tem que se virar. E talvez essa dificuldade que o povo tem de se virar acaba criando um povo ordeiro. Então um dado importante que tem lá na pesquisa está falando que a nossa cidade é extremamente conservadora. Com aquela educação, com aquela formação anterior que vem lá de trás, das famílias. Outro dado importante que a gente fala da classe política, se você entender a política como um mundo todo, no mundo do primeiro mundo, que é a referência que a gente tem que ter de vida. A gente não pode comparar a nossa cidade de Nova Iguaçu, tem 100 anos, sei lá, 200 anos que a gente tem de Rio de Janeiro, se você parar, foi descoberto em 1500, comparar com Roma, comparar com França, os caras têm 2000 anos, tem anos antes de Cristo, pô. Sim. Você acha que a estrada, o esgoto, a instalação é igual, vai sair igual? Não vai estar igual. Então o que a gente tem que fazer? Queira ou não, a gente tem que copiar, entender o que deu certo e trazer para cá. Ah, mas não vai conseguir fazer tudo? Não vai conseguir fazer tudo, mas se você utilizar recursos, dá para fazer muita coisa. Então, eu acho que a nossa pegada, por exemplo, a classe política, ela tem que ter uma formação profissional, ela tem que ter uma formação familiar, uma formação pessoal, e religião à parte, todas as religiões. Sim. Porque o Deus é único, pô. Cada um com a sua crença, com a sua etnia, com tudo, mas entender que você precisa dessa experiência de vida para trazer. O que a gente percebe lá na política, antigamente a política tinha uma característica que o cara na política era de família de político, mas ele tinha uma profissão e uma atividade e tinha uma obrigação de ter um curso de nível superior. Eu não vejo essa necessidade tão grande. Eu entendo que tem níveis técnicos hoje com profissões técnicas de nível técnico secundário e segundo grau, que ganham muito melhor e tem uma atividade muito maior para a sociedade do que um nível superior. E a gente tem aquela ignorância, porra, tem que ter faculdade, tem que ter isso, tem aquilo. Então, assim, a gente entende que tem um vácuo. Então você vai, seja na Europa, vai nos Estados Unidos, em outros lugares, o cara que ascende na política, ele tem uma formação profissional pessoal.
A gente percebe agora na política da Baixada que vem acontecendo, pô, o cara aparece do nada, vai pra política e depois virar empresário. Um trampolim, né? Me explica isso aí, vocês, dá a opinião de vocês aí, que eu vou tomar um copinho de água. É um trampolim, Me explica né? isso aí. Tem mais razão. Eu queria saber da sua disposição em se colocar à disposição da população, porque nós chegamos num momento em que os prefeitos lá das principais cidades, Nova Iguaçu, mas São João e Caxias não podem mais se eleger. Então você sai da tua zona de conforto, que você é gerador de emprego lá, gestor, e se coloca à disposição da população para ajudar, até por um anseio da população, porque dá para perceber, pela expressiva votação que você teve agora como candidato a deputado federal, que houve uma aceitação acerca do seu nome. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque que você sai da sua zona de conforto para entrar nessa guerra da política, né, para se realmente a gente vê que você sempre busca ajudar pessoas, como médico, pela sua condição filantrópica, até por uma questão de amizade. Não vou falar aqui da obra social que você faz, que eu conheço. Não gosto que fale. Pois é, então. Mas por que você sai da sua zona de conforto para entrar aí nessa guerra da política? Eu postei, acho que foi ontem, uma coisa sobre o padre Labert, que diz o seguinte, que a política é muito maior do que a gente. E a gente percebe que o político é maior que a política. Então, assim, a política é maior do que a gente. Porque a política, a gente tem um conflito muito grande na cabeça da gente quando a gente discute política partidária com políticas públicas. A gente precisa separar isso. A gente está discutindo aqui políticas públicas, possibilidades de uma forma, de uma informação que vi aqui. Sim, meios de melhorar. Por exemplo, tem coisas que eu já falei que já foram feitas em Nova Iguaçu, que eu vinha falando desde 2020 ou 2022. Eles copiaram e fizeram, eu acho legal. Eu não vou pontuar aqui. Sim. Porque as pessoas sabem, o papel é esse. Mas bom que funcionou, né? O importante é funcionar. Então, respondendo a pergunta dele dessa história do porquê da candidatura, na verdade eu não queria ser candidato mais, porque a minha experiência na política foi muito ruim como candidato. Até porque a minha candidatura foi feita com recurso próprio, a gente não teve ajuda de ninguém, o partido se comprometeu a ajudar a gente lá atrás com recurso, que é importante esse recurso para fazer a campanha e botar. Num segundo momento, o partido não cumpriu com a gente. Claro, para ter chances iguais com os outros candidatos. Você não teria iguais. Fica muito difícil. Impossível ter chances iguais. Quando você tem a máquina pública, quando você tem N fatores que a gente não vai entrar no mérito, que a gente não veio discutir isso aqui, a gente não veio falar nada de ninguém, veio falar da nossa proposta. Mas assim, você vem trazer esse movimento e a gente percebeu que teve uma demanda muito grande. Mas quando a funila que vai para o final da campanha, a gente percebe uma diferença muito grande de N coisas. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu quero deixar aqui uma minhoquinha na cabeça de vocês. E aí quando acontece agora, nessa mudança do PSDB, que sai esse grupo antigo que estava lá, e entra Aspásia Camargo, presidente do partido, indicada pela Nacional, porque eles perceberam que o partido fez uma votação, mas não atingiu o coeficiente, eu fui mais votado do partido, e a gente não fez nenhuma cadeira no governo federal, e nenhuma cadeira no governo estadual. Então assim, não tem representatividade. Sem representatividade, não tem nada, não tem nem fundo eleitoral. É difícil. Não sei se vocês sabem que o fundo eleitoral, ele é dividido per capita por deputados eleitos. Sim. Então assim, ele divide proporcionalmente. Então esses recursos que a gente tem que trazer para fazer, a gente falava na nossa campanha, no nosso dia a dia, que a gente ia fazer isso. Então a gente recebeu um convite da estadual junto com a nacional, que é importante, viu essa possibilidade junto com essa pesquisa que tem lá da Quest, que fala lá de alguns dados, alguns índices, que fala que o povo está cansado desses políticos tradicionais. E assim, você perguntar para mim assim, você esperava em 2020, após a eleição, até janeiro, ter a possibilidade de ser candidato? Eu falei, não esperava não. Até porque eu não sei nem se eu tenho esperança de ser candidato a deputado federal de novo. Então assim, acho que a política é meio que um chamado, ela vem para você, para poder te chamar. Eu fui convidado, aceitei o convite, coloquei meu nome à disposição do partido para poder ter essa possibilidade. Mas assim, a gente vem fazendo um barulho lá assim, é que nem eu falava assim, na nossa campanha, a gente ouve falar muito assim, pô, mas você veio só com os pequenininhos. Você não tem um medalhão, não tem um vereador de 8, 10 mil votos, aquilo, não tem isso, aquilo. Eu preferi ser dessa forma, porque, vamos pensar aqui, o vereador vai lá te dar o voto, que ia me ajudar na minha campanha? Não. Ele ia falar com quem? Ele ia falar com quem?
Para poder pedir o voto? Né? Ele ia pedir o eleitor direto? Não. Eu acho que ele ia, não. Ele ia falar com quem? Com o líder político dele, de cada bairro, do colégio que ele tem lá da galera. Eu falei, cara, mas se eu quero falar com um cara direto, entender o que está acontecendo, eu vou falar direto com as pessoas do bairro, com as lideranças, com a população. Mas é essa questão, é quem quer ser eleito, não quer trabalhar, né? A pessoa quer que as lideranças consigam os votos e a pessoa quer ser eleita e ficar ali. E Só muitas com das status. vezes não querem ouvir a população, não querem saber das necessidades, né? E Coronel Vasconcelos, e o que o senhor acha da segurança na Baixada Fluminense? Como é que anda a segurança na É Baixada? uma coisa muito séria, né? Hoje a gente tem um retrato aí que está publicado nos jornais, que foi o grande assunto da internet hoje. Já recebi aqui, nós recebemos de várias fontes, então a gente recebe 5 vezes, 10 vezes a mesma coisa. Que são irmãos, que o irmão estava levando o outro no fórum para assinar alguma coisa lá por uma tendência dele, falavam sobre a tatuagem que ele tinha, que é de uma facção. Enfim, foi assassinado ele, o irmão, que era só o motorista, que era policial militar, e uma mulher. Então isso aí é o retrato. Em Caxias, não é? Não, foi Miguel Couto. Não, Miguel desculpa, Couto, Nova Iguaçu. o PM que era do batalhão de Caxias. Sim, mas se nós colocarmos aí Foi Nova Iguaçu, nos últimos meses aí, a gente não vai nem contar do último ano, que hoje nós estamos no mês 4. Então nós vamos ter umas 2 dezenas de caixões aí, um do lado do outro, de policiais militares enterrados que deixaram filhos, deixaram órfãos, deixaram suas viúvas. E esse é um quadro que ele tem que ser mudado assim, em caráter emergencial. Não só através da segurança pública, mas quando nós temos gestores que podem empregar as pessoas que estão disponíveis ali, os jovens que estão disponíveis para o tráfico, ou no esporte, ou no curso técnico, por exemplo. Hoje na Constituição Civil é obrigatório você ter 5% de mulheres, que hoje não tem. Então as empresas que trabalham com a Constituição Civil têm um problema. É necessário formar mulheres, formar meninas, na função de bombeiro hidráulico ou eletricista. A gente não quer nem que a mulher seja pedreira, que é mais pesado, mas ela estando apta, ela é aproveitada. Então, meu amigo prefeito, eu vou até dar essa força lá de dar algumas ideias, como ele já lançou ideias também. E no esporte a gente é envolvido, né? A gente tem lá um programa lá de voleibol lá nos bairros da Zona Sul, onde a gente conseguiu emendas parlamentares. E também é uma boa ideia levar para a Baixada. A gente está discutindo isso lá no Instituto para levar para Nova Iguaçu, porque é uma coisa fácil de fazer, não é caro, porque o vôlei de praia é barato. Então, é o treinador e os alunos. E ali você toma o tempo da pessoa e você acaba formando, ou você forma o atleta, ou você forma também, junto com o atleta, o caráter. Sim, forma um cidadão, né? Forma um cidadão, de bem. Assim, os números são alarmantes. Não e tem ali, tempo ocioso. A gente pega ali a Dutra, que beira ali, assim, o roubo de carga tá demais. Assim, é mais na região de Manguinhos. Sim, sim. Na Dutra também. Hoje teve até a mudança de comando lá, porque os números são alarmantes. Eu trabalhei em Jardim América, era uma coisa assim, qualquer hora que você entrasse numa comunidade daquela, eles estavam descarregando alguma coisa. Horrível. Porque assim, eles estavam do lado da Dutra. Tá havendo uma falha de planejamento. Porque Sim. Como é que você vai enfiar uma carreta dentro de uma comunidade? Você tem que ter um espaço físico na comunidade para aquela carreta poder entrar, porque demanda um espaço maior. Então, há um erro de planejamento. Não, você vê os bandidos com uma logística Está planejando com falha, entendeu? Vou aqui dar uma interrompida, participar um pouquinho desse papo aí, bacana. Primeiro que o esporte, ele afasta a droga. Sim. Por que ele afasta a droga? Porque ele faz que um vai competir com o outro. E pro cara competir com o outro, quando ele usa álcool, usa droga, ele já percebe que ele não tem a mesma capacidade. Então o esporte acaba afastando. Então a gente percebe que lá a própria Cruz Vermelha, com esse projeto, tem como fazer vários programas de esporte lá. O vôlei, tem futebol, tem vários esportes. Em relação ao roubo de carga que você falou, uma coisa tão simples de fazer, você sabe não? Não. Identifica, a gente sabe as comunidades hoje, para onde vai as cargas, não sabe? Sim. Você acha que é mais fácil monitorar milhares de policiais
para colocar, para achar o cara que está roubando a carga, ou é mais fácil você basear uma viatura na entrada da favela que vai entrar a carga que está entrando normalmente? Tu acha que vai entrar carro com a viatura? É fazer o cerco. Acabou, pô. Você bota Mais a fácil viatura monitorar a comunidade. entrou um caminhão, já fechou, pô. Entendeu? É a questão da falha É isso que que ele tá tá falando, né? acontecendo. Você vai botar na comunidade que tem, não precisa estar dentro da comunidade, próximo das entradas. Uma viatura ali, chegou um caminhão, apareceu um caminhão lá que não é normal, aquele não é um trânsito normal, a gente percebe que não é, pelo tamanho, pelo volume do caminhão, até pela própria placa do caminhão. Geralmente esses caminhões têm placa de outros estados. Sim, Meu irmão. Então para o cara, acabou, pô. Caminhões Assim, frigoríficos entendeu? e como é que é esse trabalho lá na Cruz Vermelha das oportunidades lá em Nova Iguaçu? Como funciona esse trabalho lá? Primeiramente, né, quero agradecer a oportunidade de estar aqui presente e até vou entrar direto na questão da Cruz Vermelha, mas vocês tocaram um assunto aqui importante. O nosso país passou essa anomalia dessa doença da Covid. Certo. E depois veio logo a campanha política. Mas está faltando ter um item, um ingrediente para poder ter qualidade de vida que se chama reforma política. Ninguém trata disso. Na realidade, os partidos políticos acabam se tornando, reproduzindo o mesmo sistema. Né? Barriga de aluguel, né? Se transforma em barriga de aluguel, o cara vai para a eleição, depois ele pula de partido. A boca de urna ganha eleição, então... Eu não quis falar, mas assim, infelizmente isso aconteceu muito. Talvez seja o maior dado da época que eu vi na minha vida, até hoje na minha vida pessoal, momento político, foi o maior volume que eu vi até hoje. E a gente optou por não fazer isso na nossa eleição. A gente cadastrou os fiscais, os delegados, o pessoal do nosso time. O partido cedeu pra gente lá 1000 crachás em delegados e fiscais. A gente colocou essas pessoas na rua, mas a gente percebeu, assim, já que ele puxou essa pegada, que foi o maior volume que eu vi. E outra coisa, zero de fiscalização. O sistema, na realidade, todo mundo reclamava da monarquia, né? Que nós tínhamos o imperador, trabalhou-se para se ter a república. Mas hoje a república tem uma monarquia na política, porque todos os dirigentes partidários são pessoas que têm 25, 30 anos, até mais, dominando os partidos políticos. E você não vê curso de capacitação profissional, por exemplo. Cada um dos senhores que estão aqui tem a sua profissão, estudou, sentou no banco escolar. Na política, ninguém precisa ter estudo. Então ele vai mandar no médico, vai mandar no professor, vai mandar em todo mundo. E aí qual é a cabeça que ele tem? Não, a cabeça é ganhar a eleição. Não tem ideologia, não tem planejamento, não tem estratégia, não tem projeto. E isso se reproduz, né? Nós saímos da monarquia imperial para virar a monarquia dos partidos políticos. Eu estou fazendo esse pensamento porque você disputou uma eleição para deputado federal. Quando chega lá em Brasília, o sistema é para manter quem está no poder. Não tem alternância de poder. É muito difícil você ver essa estrutura. Então, eu acho que para ser candidato a vereador tem que fazer um curso, tem que ter no mínimo 2º grau. Para ser prefeito tem que ter nível superior, para poder ele saber que vai administrar orçamento, vai ter que lidar com pessoas, vai ter que lidar com a saúde, educação, meio ambiente, e tem que saber para que ele vai ter essa função de gestor. Deixa eu te falar aqui rapidinho. Você chegou, já tinha tocado nesse assunto, tinha falado sobre isso. Eu vou fazer só um reprise rapidinho. Eu falei sobre essa coisa da gestão do poder público. O cara traz a experiência dele, da casa dele, de administrar uma casa, que muitas das vezes ele nem administra nada, quem administra é a mulher, porque eu acho que quem manda na casa é a mulher. Vou fazer até uma salva de palmas para vocês, mulheres. Entendeu? Vocês mandam na casa. Depois eu escrevi um artigo chamado Aborto Paterno, me lembra? Anota isso aí para tu me lembrar para me falar sobre isso. Tá lá na minha rede social, vocês nunca ouviram falar sobre isso. E aí, voltando aqui, falando sobre essa história da capacidade técnica de um gestor. A gente puxou isso no assunto que não tinha chegado, e ele diz o seguinte: como é que o cara vai administrar uma cidade se o cara não administra nem a casa dele? E aí tem um outro dado mais importante, que se você não é bom para tua família, não cuida da sua família, tu acha que ele vai cuidar de alguém da cidade, vai cuidar da vida das pessoas, tu vai cuidar da educação, da saúde, da infraestrutura? É impossível.
Porque se você está cuidando da rua e não cuida da família, alguma coisa tem de errado. Então a gente percebe que a psiquiatria explica isso muito bem. A gente tem um outro dado importante que se chama reflexo em espelho. Alguém já ouviu falar sobre isso aqui, não? Não. Não? Reflexo em espelho é o seguinte: a gente apresenta para o outro, aquele que está ao nosso lado, os defeitos são nossos, não são dele. Os defeitos que eu vejo em você, em você, em você, eu me policio muito hoje para falar sobre isso, em relação a defeito. Isso é importante para a gente ter essa pegada aqui. Porque o defeito é meu, é eu vendo meu defeito no outro. Parem para pensar, cada um no seu íntimo, no seu silêncio, e você vai entender que é assim. Então a gente precisa trazer essa experiência de vida pessoal, profissional. Eu tenho 400 funcionários, tinham 7 empresas. Então assim, você começa a ver as pessoas de uma forma diferente. Então você vai na administração pública, você vai botar um cara num lugar que não tem condição de administrar e tocar. A gente vê isso na nossa cidade. A gente teve um problema de enchente, de muita coisa lá agora, pô, você não tem ideia de 1,5 metro, 2 metros, na região da Posse, do Hospital da Posse, cara. Eu tenho várias pessoas, a Regina do Chapéu, que é uma senhora que teve uma doença, um câncer que foi tratada, teve uma queda capilar grave, é uma pessoa sozinha, é uma guerreira lá, uma líder comunitária, muito simples. Ela me ligou chorando que ela estava com água no pescoço, eu não sabia nadar, pô. Regina do Chapéu. Para me socorrer ela. Aí eu liguei para um amigo para ir lá porque eu não tinha como ir lá. Então assim, a gente fez um movimento grande lá de água, outras coisas, participou, não gosta de falar sobre isso, ele falou. Porque a gente não vem aqui para fazer esse movimento, a gente vem para discutir assuntos vários momentos. Então assim, para mim, a minha opinião, o gestor público, ele foi eleito? Foi eleito. Capacitação política, sim. O povo que escolheu. Às vezes ele escolheu por N fatores. Até pela questão do uso da máquina, da questão financeira, que ele acabou de falar, e foi muito grave, foi muito grave. Mas assim, o cara tem que fazer um cursinho, a gente pensar isso, discutir a sociedade toda como uma sociedade civil, independente de política, de cargo, seja tudo, criar um movimento desse, que a internet hoje é o melhor mecanismo que tem. E o cara tem que fazer um curso e fazer uma provinha, pô. Curso preparatório para político. O cara tem que saber, não, o cara é da eleição, ele deixa ganhar. E se não passar, não vai assumir, pô. Isso. Meu irmão, fala lá, educação, qual o regimento interno que diz a lei orgânica do município? É 20%? Tá, 20% de quanto? Qual o orçamento de uma cidade? É o mínimo, né? Para tudo a gente precisa se especializar. Vamos falar de educação. Qual é a educação? Qual é a competência? Qual é a competência do governo municipal? É ensino médio? É ensino secundário? É primário? E afinal de contas, o fundo partidário, o fundo eleitoral é para quê? Não deveria destinar uma verba só para poder formar quadros? Que aí, automaticamente, quando ele fosse assumir qualquer cargo, ele saberia a responsabilidade dele, o orçamento. Né? Aí você vai, por exemplo, igual o caso lá, você me perguntou da Cruz Vermelha. Nós tivemos esse problema todo, igual você falou, da enchente lá do Rio Bota. Isso é traumático. Toda vez que tem chuvas, né, copiosas, automaticamente sempre a mesma coisa. Aí não tem um planejamento da questão de infraestrutura para as pessoas se instalarem. Por exemplo, a maioria da população pobre não tem dinheiro para ter uma planta mínima, para construir um radier, para saber se aquela área que ele vai construir, aquela casa, é um lugar de risco, né? E aí acaba todo ano a mesma coisa. Eu estou colocando isso porque a Cruz Vermelha, nós trabalhamos direto na questão de salvar vidas, e a novela se repete, né? Sempre isso. Um dado lá que a gente vai falar aqui. Geralmente as enchentes, a gente também nunca parou para pensar sobre isso, a gente precisa pensar e entender para poder tomar a atitude de fazer um movimento de mudança. Geralmente as chuvas são à noite. Eu não vê uma enchente de dia. É difícil você ver isso. Então tu vai lá à noite, é 11 horas, meia-noite, é 8 horas, 9 horas, madrugada enche, o cara tá dormindo, todo mundo dentro de casa. Porque se enchesse, o pessoal estivesse na rua... Sim, tá trabalhando, desaba tudo, mas tá todo mundo na rua. Aí eu fiz um podcast lá no Caiaba, não sei o que, o movimento dos meninos bacana que tem lá. E a gente falou lá em Petrópolis, em Teresópolis, mais Petrópolis, existe um sistema que vem da Holanda, até daquele próprio, lá tem cidades na Holanda que estão abaixo do nível do mar. Então tem uma estrutura de bombeamento, onde você tem umas comportas, mas é tipo como se fossem umas janelas de ferro. Elas abrem quando o movimento da água vem daqui para cá, e quando o movimento da água vem daqui para dentro, ela fecha. A própria mecânica do peso da coisa faz esse movimento. A própria água que determina como ela vai funcionar. Ela tem uma boiazinha aqui, que é uma boiazinha, quando a água enche, ela vai e fecha aqui, ela abre. Por exemplo, ali,
aquela entrada do Rio Botas ali, aquela região ali. A gente sabe de onde são as regiões mais críticas. Você sabe que aquela água vem de outros lugares, não vem? Exato. Será que a gente não colocasse umas comportas ali, fazer um estudo técnico, entender a densidade pluvial, da possibilidade de chuva, do volume de metro quadrado de água que poderia acontecer? Qual foi o maior índice até hoje de água que teve ali? De ml por segundo, um exemplo. Foi esse. Então vamos fazer uma ideia sobre isso? Agora o que acontece lá? A gente sabe lá na Baixada que depois do Rio Botas mais na frente fizeram uma galeria e canalizaram o rio. Aí reprimiu para trás. Aí que Canal do Oteno. Aí você tem ali N fatores ali. Aí, mas por exemplo agora tá lá, a draga tá funcionando, mas por que não faz essa draga preventiva? Quer dizer, são pessoas mandando obras, né, serem executadas sem nenhum preparo para aquilo e sem nenhum estudo. Planejamento. Exatamente, sem nenhum planejamento, né? Vocês sabem por que a situação do ano que se repete. Todo ano é a mesma coisa em todas as cidades que você vê aí. Petrópolis despencou. Não sei, há quanto tempo Petrópolis despenca? Eu acho que eu era criança, já tinha problema todo ano Petrópolis, ou não com a mesma incidência como é agora. Se a população aumentou. Exatamente, a população aumenta, é mais lixo, é mais construção irregular. Vocês sabem por que o nome do Rio de Janeiro é Rio de Janeiro? Não? É porque janeiro tinha muita água, Rio de Janeiro. Enchia mesmo, já é histórico, pô. Você sabe por que tem aquela música que diz as águas de março? Fechando o verão? Então por que a gente não... já sabe que já sabe, né? Não é nenhuma novidade pra ninguém. Mas há quanto tempo? E aí ele falando da monarquia, pegando aquela pegada, vou dar uma ida ali nele rapidinho pra mudar de assunto. A gente fala o seguinte: graças a Deus, novamente graças a Deus, vem a democracia com todos os defeitos, onde você tem a possibilidade de dar um mandato de 4 anos. Eu sou contra a reeleição. Porque o cara no primeiro ano ele faz o máximo para poder ser reeleição. Sim, para dizer que só dá para fazer depois dos 4 anos, né? Aí nos outros 4 anos ele vai fazer caixa para poder esperar o que vai acontecer, porque ele fica desempregado. Esse é o raciocínio. Então eu sou a favor do mandato único, sem reeleição, em todas as esferas, governo federal, estadual, federal. 5 anos. Pode ser 5 anos, onde o cara vai fazer o seguinte: ele vai organizar o município, se ele tiver merecimento, ele vai reeleger o sucessor. Se ele não tiver, ele não vai perder a eleição. Sim, porque ele vira e fala assim: mas em 4 anos não dá, eu peguei o governo assim, porque o outro 4 anos e a gente preparar para nos outros 4 executar. É sempre essa mesma história. Eu sei, mas assim, Nova Iguaçu tinha lá 3 ou 4 folhas atrasadas. Por que não faz o mecanismo, seja TCE, seja TCU, seja MP, seja Justiça, de onde o recurso da folha de pagamento seja um recurso que não possa ser desviado para outra função? Verba carimbada. Meu irmão, acabou, tá aqui, esse recurso não tem. Você paga a folha primeiro e depois tu paga. Exatamente. Por que a gente não coloca isso lá? A gente ia fazer uma confusão enorme, tá? Se eu tivesse eleito, ia fazer uma confusão. Por que não cria uma ordem cronológica dos fornecedores? Respeitando a cronologia das datas dos processos. Por que você tem lá 2.000 processos? Eu digo: não, Vasconcelos, vou arrancar isso aqui, deixa isso para trás. Para ver a precatória. Cadê a responsabilidade fiscal? As pessoas tanto falam, mas cadê essa responsabilidade fiscal? Então assim, a gente tem muita coisa para falar. Eu tinha um projeto lá, que era nosso lá, uma proposta nossa, que eu não ouvi falar até hoje, mas algumas já foram criadas, que a gente ia fazer certificação, Vasconcelos, de metro. Um projeto de lei para certificação de metro para todos os relógios de água, hidrômetro e relógio de luz. Se você vai ter um equipamento, seja público, na área de saúde, ou um carro a gás, seja o que for, você não tem que fazer em metro anual? Por que você tem que fazer em metro anual? Um certificado que aquilo está apto, não vai explodir, que o gás está controlando direitinho lá dentro. Controle de qualidade. Por que as concessionárias não são obrigadas a fazer esse certificado no relógio de hidrômetro da sua casa, no relógio de luz? Porque a gente percebe, que é uma pegada que eu vou puxar agora, o negócio da água do Rio, essa coisa dessa privatização, que o cara que consumia 50, 100 reais, com hidrômetro direitinho, sem gato, sem nada, ele está pagando 300, 400 reais. Outra coisa que é importante, está tendo um movimento grande aqui, vocês do jornal, é importante vocês falarem sobre isso. São Gonçalo, a Câmara fez uma reunião lá, um projeto de lei agora lá, está obrigando toda a taxa de esgoto. Porque se você paga uma água, você paga o esgoto junto na conta.
Mas se o cara não tratou esgoto, tu acha que tá certo pagar esgoto se não tá tratado ainda? É que nem a taxa de iluminação pública onde a sua rua não tem luz. Aí, esse projeto de lei, até, assim, espero que a nossa cidade de Nova Iguaçu, com nossos representantes vereadores lá, copiem esse projeto, que é um projeto que deu certo, para devolver a taxa de esgoto, que não tem esgoto tratado, pô. Você paga pelo que você não leva. Aí você vê uma região... É estelionato. Pô. Aí você pega uma região, eu vi uma reportagem já bacana, dizendo o seguinte, os caras estavam pegando todo o esgoto da Barra da Tijuca e tá virando adubo. Depois vocês vão ver sobre isso. O cara botou uma máquina lá onde ele resseca, desidrata todo aquele volume que tá lá, e depois aquilo vira um adubo no segundo momento. Mas assim, por que esse movimento é só na Zona Sul do nosso amigo aqui, ou na Barra da Tijuca, e a gente percebe que a periferia não tem esse cuidado? Aí você vai para a segurança, assim, eu na área de segurança, sei lá, que Deus espera, o que vai ser, o que será. Mas se a gente estiver lá, tiver oportunidade na área de segurança, eu tenho certeza que o Vasconcelos vai diminuir o roubo e vai dar mais prazer para as pessoas lá. Porque bandido com Vasconcelos não vai ter jeito, né? Ele vai prender, ele vai resolver isso aí, ele vai diminuir. A gente vai ter que abrir lá um convênio lá, acho que com bambu lá, abrir uma ala lá. Não é isso, meu irmão? Vai criar uma nova cadeira. Acho que sim. Porque assim, é cíclico, pô. Aí tem o problema do cara que usa moto. Aí o cara usa a moto para assaltar. Aí o cara acha que tá roubando de moto, pô, ele identificou as motos, ele sabe o que vai fazer. Outra coisa que tem na nossa região, que é o policial do bairro. A gente tem uma tradição lá na nossa região, que os policiais da nossa cidade moram na nossa cidade. Então eles conhecem todo mundo por nome, por tudo. E o papel da polícia, eu tenho vários amigos policiais antigos que trabalharam com a gente, estiveram perto da gente lá. E a gente percebia que eles davam um cascudo mesmo. Ó, vai tomar um cascudo e vai embora. Não quero você mais envolvido com droga, nem quero você aqui na rua mexido com alguém que roubou isso ou pegou aquilo. Corre um caminhão na época. Entendeu? A gente não tinha isso. E assim, funcionava. Aí não adianta hoje você pegar um adolescente e punir ele e achar que ele é o culpado de tudo. Ele não é o culpado de tudo. Não adianta me botar policiamento se os movimentos sociais, a Cruz Vermelha, no início eu cheguei a ter uma reunião para a gente falar sobre a Cruz Vermelha e determinar um orçamento para a Cruz Vermelha. Então assim, um deputado federal tem 25 milhões, agora é 30 ou 32, eu falava em 25, de recurso anual. Pô, tu acha que 120 milhões não dá para fazer tanta coisa assim não? Entendeu? Aí você pega um programazinho desse, de um hospital desse que eu te falei de odontologia, você não tinha chegado, que é um projeto nosso lá bacana, que a gente ia fazer, você vai gastar aí 250 mil, 300 mil por mês com o hospital da boca. Que já vai evitar uma série de problemas. Você vai evitar todos os problemas. Por exemplo, uma coisa que você não sabe, você sabia que as amidalites, quando a gente era criança, você é novinha também, eles são mais velhos. Mas assim, antigamente a gente tinha muita infecção de garganta. Operar a garganta. Aí eu operava porque não aguentava. Antigamente muita gente operava a garganta. Mas você sabe por que eu operava? Porque tinha tanta infecção, aí fazia umas cavernas. Tipo assim, umas cavernas na glândula. E aquelas lesões iam fazendo erosões, faziam, e aquilo acumulava alimento. E o alimento fazia necrose, fazia infecção. Mas essas lesões só fazia, essas úlcerazinhas na amígdala, porque eram muitas infecções que teve. Então chegava uma hora que o tecido falava assim, pô cara, eu não consigo mais reagir, pô. Aí fazia as fibroses, alterações teciduais. Então você, quando vai fazer a amidalite, você sabe que ela é uma bacteriana, você tomava chazinho de pitanga, chazinho de cebola, chazinho de alho, não era o chá da vida, não era? Tu acha que isso combatia a infecção? Claro, a infecção era combatida pelo próprio organismo. Só que você não conseguia combater ela totalmente. Ela via, a bactéria não é burra, o que ela fazia? Ela faz translocação ou migra para outro órgão, geralmente. E aí, muitas das vezes, por gravidade no teu organismo. Por exemplo, translocação é sair de um órgão por outro, por uma parede adjacente. Ela pode passar. Uma coisa que você nunca ouviu falar. Então, sabe o que acontecia? Ia para os rins. E a infecção renal é oculta. E você sabe, hoje um dado importante para vocês, a maioria dos casos, uma boa parte dos casos, de hipertensão arterial, vocês nunca ouviram falar sobre isso, foi causada lá atrás, na nossa idade, eu tomo remédio de pressão, por essas infecções de amígdala, amidalite. Uma coisa que você nunca vai imaginar. E não tratadas. Por quê? Porque se você tem infecção renal hoje, ela faz uma lesãozinha lá no glomérulo. A região mais importante que faz a troca de eletrólito, que faz a filtragem, é o córtex, não é
o meio. Então, ali tem uma região, mais ou menos fica ali que ele faz essa região. Então, uma região que onde você tem uma infecção, ou seja, o que for que acontecer lá, uma inflamação, ela vai alterar aquele tecido naquela região que infeccionou. Se ela vai infeccionar e vai alterar o tecido, ela vai fazer uma fibrose. O que ela vai perder? Vai perder glomero, pô. Vai morrer células que estavam fazendo a filtragem. Mas você fez uma infecção, não dá nada. Você fez 2, imagina fazer 10. Aí lá na frente, quando você crescer, ficar adulto, 30, 40 anos, normalmente essa faixa etária, onde você se aumenta de sódio, onde você aumenta de refrigerante, que é um veneno, aumenta de alimentação, que a gente não tem. Bomba relógio, a gente não tem condição de ter uma alimentação legal. Assim, a gente que viaja para fora, quando você chega no outro país, que você toma um suco de laranja, você vai almoçar, a primeira coisa que você faz, sabe o que acontece? Meu amigo aqui viaja muito, tá? Você tem uma diarreia. Já percebeu isso? Você sabe por que não? Não. Porque os alimentos lá fora, seja Estados Unidos e Europa, eles têm um controle de suplementos, de nutrientes, maior do que a gente tem aqui. Os nossos alimentos aqui, ó, planta, colhe e vende, meu irmão. Não quer saber se o cara botou adubo, se não botou adubo, se a terra tá boa, toma ali fertilizante e vai embora. E aí você vai fazer isso, vai lá ver. Então, voltando para a hipertensão, as lesões de hipertensão são essas. E a gente tem uma ignorância achando que a hipertensão é um problema do coração. O coração não tem nada a ver com isso. Outro dado importante que a gente tem que falar aqui, que a gente não ouve falar sobre isso, que a gente tem um sistema chamado renina, angiotensina 1, angiotensina 2, que controla a pressão. Você sabe onde é convertida a angiotensina 1 para 2? No pulmão. E aí você fala, pô, mas o pulmão faz parte da pressão? Faz. Então o cara às vezes está fumando ou está usando uma droga, seja o que for, ele está atrapalhando a pressão dele também. Então assim, a gente só pegou essa pegada aqui para entrar, para dizer que o gestor, voltando ao assunto lá do gestor, assim, fazer um cursinho, meu irmão, o cara tem 30 dias no curso, fez a provinha, passou. Não fez a provinha, vestibular, reprovação. Mas agora você vai tirar 50%, você vai reprovar 50% do político, se botar tabuada, se botar gramática. 50%? Eu tô sendo generoso. Acho que uns 80% agora, fica. Lá em Nova Iguaçu, você tem plano de fazer uma medicina preventiva, já que você tem esse conhecimento aí, é possível fazer uma... A sua pegada. Eu vou falar para você aqui um dado importante. Incluir uma cadeira na escola, desde o nível do ensino fundamental. Eu faço o movimento inverso. Eu fui extremamente contra essa intervenção no hospital da posse. Uma coisa grave, onde você muda uma gestão de um hospital que tem lá 40 anos, 45 anos. Pessoas que dedicaram a vida inteira naquele hospital. A gente sabe que tem defeito em tudo, mas pô, você tem um corpo técnico, cirúrgico, uma galera bacana lá. E aí você mistura o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, seja o cara da limpeza. Eu fiz um programa que é onde o técnico de enfermagem falou assim, mas eu faltava respeito comigo, eu trabalhava mais, eu não pagava hora extra. Nas nossas empresas, os caras têm ponto eletrônico, bateu lá, pagou hora, tem que pagar. Pagou atrasado, desconta. E é notificado. É notificado de novo a terceira suspensão. Isso está no programa de Ministério do Trabalho. Então por que você não traz a experiência privada para dentro do público? Agora, voltando no hospital. A gente foi contra porque a gente percebe que não mudou nada, e não vai mudar nada. Porque não adianta você fazer essa intervenção, você vai chegar numa gestão, vai chegar numa casa, chega numa empresa. Você vai demitir todos os funcionários? Se você demitir todos os funcionários, você fica sem a matriz, sem a essência daquilo que está acontecendo. Não anda. Se era um problema de administração do hospital, que era uma questão política, indicação de um cargo político, que é normal, por que não muda a direção administrativa para entender a capacidade técnica, para entender onde tem os gargalos do hospital? Eu estou falando isso que eu estou falando aqui, vou entrar no assunto dele, tem um link. A gente ficou lá em Belfor Roxo, no hospital lá, de 2018 a 2020. Então a gente pegou o Covid na cara. E aí, eu fazia conduta médica, fazia 2 dias lá de rotina, todos os pacientes que entram, a conduta médica é o seguinte, você vai lá, o cara foi internado, chega de manhã, ficha medicação, alimentação, corrige aqui, corrige ali, o que falta fechar diagnóstico, você tem transferência, não pode ter infecção nem anemia, aí fazer esse mecanismo para tudo funcionar. E quando chegou um gargalo em 2019, final de 2019, eu percebi, Vasconcelos, que eu fiquei bitolado porque eu não tinha como fechar diagnóstico do paciente. E os hospitais de ponta, que estavam sob cobertura nossa, federais, estaduais e tudo, eles não queriam aceitar o paciente porque eu não tinha um paciente controlado do jeito que ele queria. Eu falei, eu vou furar esse esquema, eu vou resolver esse problema. Aí eu fui estudando tudo que tinha que ser feito, falei, cara, falta para mim diagnóstico fechado. Você ter todas as especialidades numa unidade pública, pobre, para poder você fazer aquilo funcionar,
É impossível com o recurso que você tem. O que eu pensei? Vou botar um centro de imagem onde eu tenho diagnóstico fechado com laudo. Guarda isso, com laudo. Que você vai fazer um exame hoje com laudo, você demora 5, 10 dias para pegar laudo. Botei um software no tomógrafo, onde eu mandava imagem em tempo real para São Paulo, uma empresa que faz, que ela tem uma banca de médicos que analisam aquele exame, e o cara me mandava laudo de volta até 1 hora. Isso foi dezembro de 2019, guarda essa data. Belfor Roxo. E aí o que aconteceu? Em janeiro eu instalei o equipamento. Não tinha o equipamento, nós compramos o equipamento com recurso próprio, está lá na garagem o equipamento. Porque o equipamento estava lá, era ruim, era 2 canais, não funcionava, quebrava, compramos um equipamento de 16 canais. Porque eu tenho uma experiência boa na área de saúde. Instalamos o equipamento, 16 canais. O Hospital da Posse, o equipamento tinha 8 canais. Pra você entender a capacidade de um equipamento para o outro. O dobro de capacidade de diagnóstico. Porque quanto mais canais, mais diminui a distância de um corte para o outro. Se você diminui a distância de um corte para o outro, a margem de erro diminui. Instalamos equipamento. Mas eu fui pro jogo do Flamengo. São todos flamenguistas aqui, não? Ah, graças a Deus, eu sou tricolor. Freguês, meu melhor freguês. Tá bom. Aí eu fui lá pra poder dar uma relaxada. E aí eu fui pro jogo do Flamengo em dezembro, instalando equipamento. E eu cheguei em Londres, uma escala em Londres para ir para Doha. E quando chegou em Londres, os aviões que eu estava embarcando, que eu vi lá no terminal que a gente estava, que lá nos aviões eram os embarques que vinham dos países lá do Oriente Médio. E quando eu cheguei em Doha, todo mundo de máscara. Dezembro de 2019. Falei, cara, tem uma coisa de errado aqui, todo mundo de máscara, eu aqui. Sentindo um ET, né? Eu falei, o que é isso? Aí eu lembrei da escrava Anastácia, aquela imagem daquela máscara, daquela enfermeira, né? E aí, lembrei dela, achei engraçado, vim embora. Lembra do tomógrafo, lembra do jogo de Flamengo, lembra da máscara, vim embora. Em janeiro instalamos o tomógrafo. Final do ano, feliz da vida. Tinha uma fila de 60, 90, 120 dias paciente para fechar a diagnóstico de cirurgia. Conseguimos pegar essa fila e transformar em 15 dias. Em algum momento conseguimos essa fila de cirurgia de fêmur, seja cardíaca, seja abdômen agudo, tórax agudo, seja de tiro, seja fechava diagnóstico. Chegamos a ficar numa semana de espera com o paciente internado para fazer cirurgias. E aí o gestor do município lá me perguntou assim, mas por que o hospital está vazio? Eu quero o hospital cheio. Olha a história. O hospital está vazio. Ele quer problema. Não, porque a gente já transferiu todo mundo regulado com uma coisa funcionando, mas ele não tinha capacidade técnica, ele fez por ignorância, não foi por maldade. Ele falou, cara, mas o que aconteceu? E parou a reclamação. E aí começamos a rodar o tomógrafo, preparei um laboratório de ponta para evitar erro. O paciente não pode ter anemia, não pode ter infecção, diagnóstico fechado. Conseguimos transferir o paciente. No segundo momento, o Sisbaf mandou um iPad para a gente do próprio Sisbaf para fazer a conexão direta, porque ele viu que o serviço estava funcionando. Em vez de você ficar no computador pedindo e-mail, esperar a autorização, meu irmão, eu botava ali no iPadzinho, autorizado. Rápido. Por onde a história? Evolucionamos a história lá. No segundo momento, o Hospital de Caxias, o Hospital da Posse, teve problema no tomógrafo deles. Fizeram exames com a gente. Atendi um paciente aqui, porque o Hospital da Posse é um hospital de alta complexidade, a gente era de média e baixa, não tinha a mesma capacidade, então a gente não tinha centro cirúrgico, não tinha cirurgias grandes, então a gente pegava o paciente de emergência, estabilizava o paciente, dava o tratamento, depois via a conduta médica que ia fazer. E aí o que aconteceu em março? O que aconteceu em março? Lembra? Sim. Depois do carnaval? Covid. E aí, olha a ironia do destino, cara. O mais engraçado do mundo. Qual era o melhor exame diagnóstico de Covid? Para diagnóstico. Tomografia. Quantos dias leva normal hoje um laudo diagnóstico fechado de um paciente em tomografia no hospital público? Ou privado? Pode botar privado. Vamos botar privado nesse jogo? Quanto tempo tu acha que num hospital particular te dá um laudo hoje? Uma semana, né? Por aí. Paciente internado. Se não passar mais. Paciente internado. Vamos falar do público e privado também. Não vamos culpar só o público, não. Sim. A gente conseguiu o mecanismo de fazer o laudo em 1 hora. Nossa. Eu pagava por laudo. Então, assim, R$25 um laudo em 3 dias úteis, ou em 1 hora, R$35 o exame. É uma diferença de R$10. A gente revolucionou o sistema porque é o seguinte: primeiro que o exame de tomografia era o padrão ouro, a gente chama na linguagem médica, o exame padrão ouro é o melhor exame que tem para Covid. E a gente sabia lá que tinha imagem de vidro fosco, que eram os fantasminhas, que era a imagem, um termo técnico que a gente fala, e a capacidade que tinha dimensão no pulmão, quantos por cento tinha alcançado. Então eu comecei a ler aquilo, comecei a ver, eu já sabia antes do laudo chegar. Esse cara é grave. Bate o olho, já Não, porque você via na tomografia.
Era padrão. E aí a gente salvou muita gente. E aí a Baixada toda foi para dentro da gente. Assim, os hospitais particulares, raio-x não tinha nem raio-x. Então a gente teve lá um equipamento que a gente colocou para fazer 10 a 15 tomografias por dia, essa possibilidade que era a média dos nossos pacientes. Tinha lá 30, 40 enfermaria, nem todo paciente vai fazer tomografia, nem todo paciente vai estar transferido. Sim. A gente transformou isso em 150 a 200 por dia. Moral da história, queimou o aparelho, queimou a ampola do aparelho. Queimou, pô, tá queimado, né? Gente, olha, o tempo acabou. Estamos em cima do Infelizmente, laço, a o papo gente está em acabou, cima do laço. né? Eu queria brevemente agradecer, claro, o Renato, Coronel Vasconcelos, e eu gostaria de pedir para o senhor, futuramente, numa possível candidatura a prefeito de Nova Iguaçu, o que o senhor acha que mais Nova Iguaçu precisa mudar? Vou terminar aqui com a pergunta dele. Quando eu te falei do hospital lá, desse laboratório de tudo, a gente pegou um sistema lá, que é a coisa mais fácil de fazer do mundo. Outra coisa que a gente não vê fazendo na saúde, a gente não se falam. Os lugares não se falam. Sabe o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, informatizei. Por que o Hospital da Posse não é informatizado? Ponto. Por que os hospitais normalmente não são informatizados? Eles não se falam no tempo, tudo informatizado. Eu informatizei tudo, até o exame. O exame saía a imagem, via para mim, eu vi em tudo quanto é lugar, está lá até hoje. Deixei um legado para eles. Deixei uma história dos pacientes que foram atendidos. A gente não tinha nada para esconder. Sim. Aí eu vou falar, sabe o que aconteceu? Eu identificava lá pelo sistema a rua, o bairro, as regiões que tinham os maiores índices, seja de diabetes, de hipertensão, de infecção, seja o que for. Até escabiose, tinha um lugar que tinha muita escabiose, sarna. E eu notificava a Secretaria de Saúde para identificar lá no plano familiar, no atendimento ambulatorial, esse lugar que tem esse problema. Por que a gente não inverte essa relação? Você dá todo o atendimento preventivo para as pessoas, é quase impossível. Você não espera a pessoa te procurar, você já procura a pessoa logo. Aí o que eu fiz? Eu inverti a relação. Foi proativa. Aí eu peguei a relação, identificava os pacientes e eu já era pontual. Vai aqui, tem isso, aquele lugar tem aquilo. Sim. Então a gente tem muita experiência nisso. Então, só em primeiro passo, informatizar, barato. Segundo passo, ter boa vontade de ler lá o que está acontecendo nos bairros, na cidade, e qual tipo de doença, para você levar o tratamento. Sim. E ali você vai identificar porque aquele paciente que foi tratado, ele não vai voltar na emergência. Aí tem paciente que a gente sabe que não fideliza o tratamento. Aí o cara que não fidelizar o tratamento, ele vai ser corrigido. Ó, cara, você não quer ser tratado, porque você está voltando aqui 3 vezes. A parte de ambulatorial já foi feita, o postinho de saúde está te acompanhando, pô, você volta para emergência, você está dando trabalho pra gente, cara. Aí você começa a criar esse conflito, porque o próprio paciente fala, pô, esse cara sabe da minha vida. Entendeu? Tem vergonha, né? Assim, Se eu tive oportunidade e não vou terminar. Terminei com a pergunta dele, falando que dá para fazer prevenção, mas eu partiria para a prevenção do tratamento do postinho de saúde, que é a base da medicina, nesse contato que eu te falei, com esses dados. Depois, no segundo momento, quem sabe a gente vai virar um outro país, uma outra coisa de saúde, né? Com certeza. É difícil, mas... Muito Como obrigado. a Renata falou, obrigada a vocês. Renato, Coronel Vasconcelos. Obrigado. Doutor Henrique, obrigada a vocês pela presença. Foi muito legal o nosso bate-papo. Muito legal. Né? E você se inscreve no canal, tá? Pode acompanhar a gente, dá sugestão de entrevistados. A gente pode vir de outra vez aqui, né? Falar de mais coisas. Falar mais especificamente do trabalho da Cruz Vermelha, que é um belo trabalho, tivemos pouco tempo. Mas fica por uma próxima. Muito obrigada a todos, tá? Obrigada aos convidados. Thank you.